Você já parou para pensar por quê, mesmo quando faz as coisas certas, ninguém parece entender? Você já notou como, às vezes, a sua forma de ser é como um idioma estranho e incômodo, cheio de pessoas falando outra língua? Você já se perguntou se o medo que You tem de ser realmente você, sem filtros, sem máscaras, é o mesmo medo que todo mundo carrega? Só que você não consegue mais esconder? Isso tem nome. Chama-se o descompasso entre o eu que você é e a versão da sociedade que você deveria ser. É o choque entre os valores que você carrega no osso e as expectativas que outros depositaram em você, como se fossem suas. É a sensação de que, por mais que você se esforce para se adaptar, há sempre um monte de gente que não consegue ver o porquê da sua escolha. E pior, que não quer ver. Isso não é incomum, é universal. Mas é profundamente solitário, e é isso que você sente agora. Você não está louco, você está desconectado. E isso é diferente. Houve um experimento, há décadas, com milhares de pessoas em diferentes culturas. Os cientistas reuniram grupos e perguntaram: o que você faria se soubesse que ninguém julgaria sua escolha? E o que descobriram foi assustador. As pessoas pareciam ilusas. Sorria. Dizia que faria algo. Mas, quando perguntaram a mesma coisa com uma variação, e se você soubesse que ninguém saberia o que você fez? As respostas mudavam. De repente, a coragem sumia. A verdade é que a maioria das escolhas que você guarda com tanta pena não é por serem erradas, é por serem Yeshua e a sociedade. De forma sutil e constante, paga um preço por não compreender isso. Documentos revelaram que empresas de tecnologia, ao estudar o comportamento humano, descobriram que a maior fonte de estresse não é a pressão por sucesso, é a pressão por alinhamento. Por ser como todos esperam que você seja. Como isso funciona? Por baixo da sua pele, há um sistema de alertas. Quando você faz uma escolha que não se alinha com o que as pessoas esperam, seu cérebro dispara uma série de sinais. Não é só ansiedade, é uma espécie de alarme biológico. A mesa e o tálamo, o parte do cérebro que processa ameaças, libera cortisol. Você se sente cansado, mesmo quando não fez nada de errado. Por quê? Para o seu cérebro, a ameaça não é física, é social, é a possibilidade de ser rejeitado, ignorado, ridicularizado. E aí você começa a se esconder, não por medo direto, mas por cansaço, porque cada escolha exige uma justificativa. Cada caminho exige uma desculpa, cada forma de ser exige uma tradução. E você, com o tempo, esquece como falar a língua original. A que sua mãe usava quando te abraçava sem julgar, a que seu coração ainda sussurra quando a noite cai. Houveram quem percebesse. Houveram reuniões em que alguém levantou a mão e disse: isso aqui está matando as pessoas. Houveram relatórios, membros que se calaram. Diretoria que priorizou o curto prazo. Um psiquiatra, em um artigo obscuro, escreveu sobre o fenômeno que ele chamava de despersonalização coletiva. Não era loucura, era adaptação. Mas ninguém queria ouvir. Porque reconhecer isso significaria admitir que o sistema, aquele que diz que você precisa ser alguém para ser aceito, é o problema. Não você. E isso dói. Dói mais do que a solidão. Porque a solidão, pelo menos, é honesta. Já o engano não. Houve um caso em uma escola em que um professor percebeu que um aluno estava se suicidando não por depressão, mas por tentar ser 3 pessoas ao mesmo tempo. O que a família queria, o que os colegas esperavam e o que ele queria, o professor alertou, ninguém agiu, o aluno saiu. Voltou um ano depois, era outra pessoa, dizível, funcional, vazia. Você está perdendo o direito de mudar, de dormir sem culpa, de rir sem justificativa, de dizer não sem explicação. Você está perdendo o tempo de não saber o que fazer com a vida. E ainda achar que está tudo bem. Você está perdendo a capacidade de confiar em você mesmo, porque a última vez que confiou, ninguém entendeu. Você está perdendo a cor da sua própria cor, o verde da esperança, o vermelho da paixão, o azul da calma. Tudo vira tons de cinza, porque cada cor precisa ser explicada. Você está perdendo a identidade, não a pessoa que você deveria ser, mas a que você é, e isso é o que ninguém vê, porque a identidade não aparece nos currículos, nos relatórios, nos grupos de WhatsApp.
Ela reside no silêncio entre uma respiração e outra, na pausa antes de dizer sim, na hesitação antes de dizer não, no espaço entre o que você sente e o que você mostra. E se a maior rebeldia não for fazer as coisas erradas, mas fazer as coisas suas? E se o maior ato de coragem não for gritar a verdade, mas sussurrar a sua? Você ainda se lembra como era antes de aprender a se desculpar por existir? Porque aí não havia problema, só você e o mundo, e a paz de saber que, mesmo que ninguém entendesse, você estava sendo fiel ao que sabia que era certo. Você ainda se lembra como era? Porque no fundo, você não mudou. Apenas esqueceu. E a pergunta que fica agora é: você ainda vai se esquecer? Ou vai começar a se lembrar? Janine.